Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ravenhill, uma pequena cidade, esquecida pelo mundo, escondida entre montanhas azuis e florestas de pinheiros negros, em algum lugar no nordeste dos Estados Unidos. A neblina descia todas as noites como um manto de silêncio. Nas ruas sinuosas, os postes de luz pareciam relutantes em brilhar, e as casas antigas olhavam para os transeuntes através das janelas fechadas, como olhos que tinham visto demais. Ravenhill não aparece mais em nenhum mapa moderno. É uma cidade que os dispositivos GPS se recusam a encontrar, uma cidade cujos habitantes evitam pronunciar seu nome fora de suas fronteiras. Aqui é chamada de a Cidade dos Segredos. Aqueles que nascem lá muitas vezes ficam lá, não por escolha, mas como se a cidade os abrigasse, ancorados em sua terra como as raízes retorcidas de velhos pinheiros. Lá, as folhas não caem, elas sussurram. Olhares se encontram e depois se evitam. Feridas do passado são cuidadosamente escondidas sob uma camada de aparente normalidade, festivais comunitários, missas dominicais, sorrisos excessivamente forçados. Mas todos sabem que por baixo da superfície o chão está rachado. Nesta manhã de outono, enquanto o vento carregava o cheiro de chuva e madeira úmida, um carro preto caminhava lentamente pela avenida principal. Parou em frente à velha e desativada escola Ravenhill, um prédio de tijolos vermelhos desgastado pelo tempo, coberto de ervas daninhas e objetos abandonados. A porta se abriu. Uma mulher saiu, alta e ereta, vestindo um longo casaco marrom. Seus cabelos negros presos em um coque revelavam um rosto marcado, mas belo, um olhar gentil e penetrante. Ela estava na casa dos 40, mas em seus olhos era possível ler os 22 anos de exílio. O nome dela era Claire Whitmore. Antigamente, esse nome ecoava pelos corredores da escola como um sussurro inquieto. Agora soava como um lembrete severo. Alguns acreditavam que ela estava morta. Outros esperavam que ela nunca mais voltasse. Mas a verdade é que Ravenhill nunca a esqueceu. Em 2003, Claire tinha então 17 anos. Ela morava sozinha com sua mãe, Mary, uma ex-enfermeira consumida por uma doença pulmonar, em uma pequena cabana de madeira, nos limites da floresta Millerspine, onde ninguém mais ousava ir à noite. O telhado deles vazava. A geladeira estava quase vazia. Mas Claire brilhava na escola. A primeira da turma. Uma leitora insaciável. Discreta, mas assustadoramente inteligente. Ela sonhava com literatura, com partidas com justiça. Então houve Nathaniel Brooks. Nathaniel era o único filho do prefeito, Henrique Brooks, e o herdeiro designado das vastas terras e negócios de Ravenhill. Ele tinha o tipo de elegância casual atribuída aos filhos de dinastias. Tocava piano, lia Nietzsche, adorava tempestades. E se apaixonara por Claire. O amor deles era secreto no início. Cartas se infiltravam nos livros. Encontros na orla da floresta. Depois, não conseguiram mais se esconder. A cidade tremeu. As mães ricas sussurravam que a pequena Whitmore imaginou que era alguém. O prefeito a chamou certa vez ao seu gabinete e lhe disse, com olhos frios: há pessoas que não tocamos. E crianças que não merecemos. Claire lutou. Ela acreditou no amor deles. Até noite de 18 de novembro de 2003, onde Nathaniel não apareceu para a reunião. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto, caído em um campo atrás do ginásio. Uma bala nas costas. Um revólver por perto. Sem impressões digitais. Mas Claire, grávida de 4 meses, parou imediatamente. As evidências? Nenhum motivo crível. Nenhuma testemunha. Apenas rumores. E em uma cidade como Ravenhill, rumores valem condenações. Durante o julgamento, a carta que Nathaniel lhe havia enviado um dia antes de sua morte, em que ele disse que queria fugir de Ravenhill com ela, foi recusado como prova. Supostamente não autenticado. A imprensa local enlouqueceu. O amante vingativo. A criança amaldiçoada. O advogado nomeado pelo tribunal pouco fez. Ela foi julgada, difamada e humilhada. Mas, na ausência de provas concretas, o juiz não poderia condená-la. Ela declarou uma demissão. Tarde demais. A cidade já a havia banido. Certa manhã, cruzes queimadas foram encontradas em frente à cabana. Palavras pintadas nas paredes. Nobre assassino de sangue. Vadia de olhos doces. Mary morreu algumas semanas depois. Claire, sozinha e grávida, desapareceu na noite, levando consigo a barriga arredondada e as cinzas dos seus sonhos. Ela mudou de nome, encontrou refúgio numa pequena cidade em Massachusetts, deu à luz seu filho, Eliot, e jurou não fazê-lo nunca mais. Falha o nome Ravenhill. Mas a história não terminou. Ela estava dormindo.
E naquela manhã de outono, no vento frio de sua infância, Claire veio acordá-la. Eliot cresceu em Boston, em um pequeno e iluminado apartamento na rua Cambridge, entre os livros de sua mãe, memórias silenciosas e silêncios significativos. Desde a infância ele sentia uma lacuna na história deles. Sua mãe, Claire, falava pouco sobre seu passado e nunca sobre seu pai. Mas Eliot era curioso, inteligente demais para se contentar com meias-verdades. Brilhante no ensino médio, apaixonado por história, arquivos e histórias esquecidas. Ele costumava dizer: se não sabemos de onde viemos, deixamos que outros decidam quem somos. Tem 17 anos numa noite de inverno, enquanto vasculhava o sótão de um prédio antigo onde Claire o criará, ele descobriu uma caixa de madeira empoeirada, lacrada com um barbante desbotado. Ele nunca tinha visto antes. O rótulo dizia simplesmente: para o meu filho, quando ele estiver pronto. Com a respiração trêmula, ele desamarrou a corda. Dentro, letras amareladas, algumas datilografadas, outras manuscritas. Fotografias com bordas amassadas, uma jovem de cabelos escuros, sua mãe, quando mais nova, nos braços de um menino de olhos gentis. Um menino loiro de camisa branca, que o encarava da imagem com uma estranha familiaridade. E finalmente o mineiró em prata. Simples, porém elegante. Atrás do medalhão finamente gravado: Nathaniel B. Eliot sentiu o chão ceder. Correu para ver a mãe, a caixa ainda encostada no peito. Claire estava na cozinha, preparando o chá. Quando viu a caixa, seu corpo congelou. Suas mãos tremiam e a xícara se espatifou na pia. Onde você encontrou isso? Ela perguntou com a voz embargada. Eliot se aproximou. Não gritou. Sussurrou, como se tivesse medo de ferir a verdade. Mãe, quem é Nathaniel Brooks? Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então sentou-se, colocou as mãos sobre a mesa e disse, com a voz quase apagada: seu pai. Ela contou tudo, de uma só vez. O amor proibido, o julgamento, a morte de Nathaniel, o banimento, Ravenhill, o silêncio forçado. Ela falou como se estivesse arrancando um espinho enterrado há muito tempo. Não fez nenhuma tentativa de se desculpar ou se defender. No final, Eliot chorou. Mas não de tristeza, de determinação. Você não fugiu. Você me protegeu. Mas agora eu vou te proteger. Não podemos deixar a verdade ser enterrada. Mesmo sob 20 anos de silêncio. Algumas semanas depois, eles retornaram a Ravenhill. A cidade não havia mudado. Mas o próprio Eliot não era uma criança frágil. Ele tinha as feições de Nathaniel, mas a força de Claire. Em sua mão, ele segurava uma cópia amarelada do diário de seu pai. Este caderno, salvo por Junho Keller, ex-melhor amiga de Claire, agora arquivista em uma pequena biblioteca no Maine. Ela o escondeu todos esses anos, caso um dia, alguém tivesse a coragem de voltar. E esse dia chegou. A imponente mansão dos Brooks ainda dominava Ravenhill, como uma fortaleza congelada no tempo. Vitrais antigos, móveis enormes e o cheiro de madeira polida que não conseguia esconder o mofo do tempo. Margaret Brooks, a viúva do prefeito e matriarca implacável, abriu a porta ela mesma. Seu cabelo estava branco, suas feições mais duras, mas nada mudou em seus olhos. Um orgulho gelado, um ódio cuidadosamente cultivado. Ao ver Claire na porta de casa, Margaret estreitou os olhos. Você deveria ter permanecido morto por nós, ela disse, sem nem mesmo dizer olá. Claire não piscou. Desta vez ela não olhou para baixo. E você deveria ter amado seu filho mais do que seu nome. Margaret deu um passo para trás. Eliot, que havia permanecido atrás de sua mãe, deu um passo à frente e disse calmamente: sou filho dele. E do Nathaniel Brooks. Eu não vim implorando por nada. Eu vim para fazer você encarar a verdade, uma vez na vida. Claire tirou um envelope do bolso e estendeu. Margaret aceitou hesitante. A escrita na capa a fez hesitar. Era a do seu filho. Ela abriu o jornal. As primeiras páginas eram banais. Mas algumas páginas depois, ela se deparou com estas palavras, sublinhadas 3 vezes. Se eu morrer, não será um acidente. Mamãe não suporta que eu ame Claire. Ela ameaçou. Ela é capaz de tudo. Se alguma coisa acontecer comigo, é ela. Margaret ficou ali petrificada. Ela fechou o caderno lentamente e sentou-se sem palavras. Sua máscara havia caído. Todo seu poder, seu controle, seu silêncio gélido se despedaçaram. Claire ficou ereta. Você destruiu o seu próprio filho. E tentou destruir o meu. Mas estamos aqui. Vivos. Livres. E não ficaremos mais em silêncio. Eliot se aproximou da velha. Ele não gritou. Sussurrou baixinho. Você não matou apenas meu pai. Você enterrou a verdade para proteger seu nome. Mas agora, é o nó só que irá ressoar.
Quando Claire decidiu reabrir a investigação, sabia que enfrentaria um muro de silêncio, privilégio e memórias distorcidas. Mas ela não estava mais sozinha. David Monroe, um renomado advogado de Boston, especializado em erros judiciais, assumiu o caso. Ex-professor de direito conhecido por sua integridade, ele ficou profundamente comovido com o caso. Assim que leu o diário de Nathaniel, declarou: "Não é só um crime. É uma mentira que já dura 20 anos. E está na hora de acabar com isso." O pedido de reabertura foi protocolado perante o Tribunal Superior do Condado de Vaymore, acompanhado de novos elementos: item diário de Nathaniel, item cartas encontradas, item gravações de June Keller, item e, acima de tudo, o testemunho direto de Eliot, agora um adulto, pronto para contar sua história. A mídia sentiu o escândalo. Os títulos apareceram nas telas: "Um fantasma retorna. Claire Whitmore injustamente acusada? O caso Brooks, a verdade enterrada em Avenue? O filho do silêncio, Eliot Whitmore exige justiça." A pressão aumentou. As redes nacionais chegaram. As redes sociais enlouqueceram. As hashtags surgiram. Hashtag Justiça por Claire. Hashtag Avenue Lamoette. Primeiro foi Frank Olovay, um ex-guarda florestal, agora aposentado, que falou em um documentário local. Com a voz trêmula ele disse: "Certa noite vi Henry Brooks, o prefeito, sair do carro furioso. Ele gritava com Nathaniel, chamando de traidor, de canalha. Ele sacou uma pistola. Nathaniel estava pálido, mas não gritava. Parecia resignado. Eu não disse nada na hora. Eu estava com medo. Medo de perder tudo." Então o ex-policial Peter LaRoche admitiu que algumas evidências foram extraviadas durante a investigação inicial por ordens superiores. Ele não mencionou nomes, mas seu olhar era significativo. Então uma revelação atingiu como um trovão. O revólver usado no crime realmente pertencia a Henry Brooks. O número de série havia sido raspado, mas fragmentos de dados balísticos permaneceram em um arquivo antigo que June, a fiel arquivista, havia encontrado. Tudo desabou. A imagem da família Brooks, pilar da cidade, tombou para clã tóxico, pronto para fazer qualquer coisa para proteger seu legado. O tribunal estava lotado. A multidão se espalhou pela rua. Câmeras filmavam. Jornalistas rabiscavam. E ao fundo, alguns rostos emocionados, os ex-colegas de Claire que não ousaram se manifestar. Moradores de Avenue, divididos entre a vergonha e a redenção. Claire entrou na sala, vestida com simplicidade. Ela segurava a mão do filho. Eliot, em um terno escuro, usava o colar de seu pai em volta do pescoço. Ele não estava tremendo. Ele estava olhando para frente. Ele carregava o peso de 2 décadas, não como um fardo, mas como um legado a honrar. O juiz, um homem severo e de olhar penetrante, permitiu que Eliot falasse. O silêncio se instalou. O adolescente aproximou-se do balcão, pegou uma folha de papel dobrada e leu em voz clara: "Se eu morrer, quero que as pessoas saibam que Claire me tornou uma pessoa melhor. Ela é mais forte que todos os homens desta cidade. Meu filho, se você está lendo isso, saiba que você nasceu do amor. E que seu nome, um dia, lave o nosso da vergonha." Nathaniel Brooks, 17 de novembro de 2003. Um murmúrio percorreu a sala. Margaret Brooks, parada ao fundo, enxugou discretamente os olhos. Sua máscara de pedra estava rachando. O juiz pediu silêncio. Olhou longamente para Claire e disse: "O tribunal reconhece que a investigação inicial foi mal feita, comprometida por influências externas e contaminada por preconceito grave. Como resultado, o nome de Claire Whitmore é oficialmente inocentado de todas as acusações. Este tribunal deseja apresentar-lhe, em nome da justiça humana, as suas mais sinceras desculpas." Aplausos estrondosos. Lágrimas. Até mesmo entre os jornalistas. Claire, de pé, não chorou. Apertou a mão do filho. E olhou para ele com todo o amor que havia acumulado por 20 anos. Na saída, uma maré humana estavam esperando por eles. Câmeras, gritos de apoio. Cartazes: "Bem-vinda ao lar, Claire." Eliot, filho digno de Avenue. David Monroe disse aos microfones: "Hoje uma mulher recupera seu nome. Um filho, seu pai. E uma cidade, sua consciência." Com o julgamento terminado e as câmeras desligadas, Claire e Eliot poderiam ter buscado o esquecimento, deixado Avenue e suas cicatrizes. Mas Claire não queria mais fugir. Quando os advogados de Brooks lhe ofereceram uma cheque de 6 dígitos em troca de uma cláusula de silêncio, ela olhou para eles com uma calma aguda. "Você tentou comprar meu silêncio quando eu era jovem. Hoje você nem poderá elogiar minha dignidade." Ela assinou a recusa com um traço preciso e depois virou a página, não para esquecê-la, mas para escrever a sequência. Com a ajuda de David Monroe, Claire comprou de volta a antiga escola desativada de Avenue,
aquele em frente ao qual ela havia parado ao retornar. As paredes em ruínas foram repintadas. As janelas foram substituídas. O jardim foi limpo. Ela renomeou isso Casa Nathaniel em homenagem ao homem que nunca teve a oportunidade de criar o próprio filho. A escola tornou-se um centro de acolhimento, aprendizagem e mentoria para jovens marginalizados, crianças de famílias pobres, adolescentes excluídos, órfãos de passagem. Eliot, agora estudante de direito, tornou-se o vice-diretor. Ele ensinou história, mas acima de tudo autoestima, coragem de denunciar injustiças e a arte de nunca deixar que as origens definam o futuro. A escola rapidamente se tornou um farol numa cidade outrora cega pelo orgulho. Alguns meses depois, numa manhã chuvosa, Margaret Brooks cruzou os portões do centro. Seus passos eram lentos, seu casaco gasto, seu olhar murcho. As revelações do julgamento haviam arruinou sua reputação, esvaziou suas contas e expôs uma dinastia inteira corrupta. Mas ela não veio por si mesma. Ela estava segurando uma garotinha pela mão. Olhos castanhos, cabelos castanhos, rosto preocupado. Seu neto, filho do segundo filho, abandonado por uma mãe viciada em drogas, nunca reconhecido pela família. Margaret, arrasada, ficou com a guarda. Ela parou na frente de Claire. O nome dele é Michael. Ele tem 8 anos. Ele mal fala. Eu não tenho mais nada. Exceto ele. Claire não se moveu. E por que veio aqui, Margaret? Existem outros centros. Outras cidades. Margaret olhou para cima hesitante. Porque ele merece mais do que mentiras. Porque não quero morrer sem tentar consertar alguma coisa. Claire a encara por um longo tempo. Então escolhe um banco. Sente-se. E diga a ele. Diga a ele toda a verdade. Da sua boca. Nem uma palavra a menos. Ele não te deve nada. Mas você deve a ele todos. Margaret assentiu lentamente. Sentou-se e segurou a mão do pequeno Michael e pela primeira vez, disse as palavras que nunca havia dito a Nathaniel. Ravenhill demorou um pouco para se recuperar. Mas algo havia mudado. Os pinheiros não sussurravam mais com medo, mas na memória. O silêncio não era mais cúmplice. Era respeitoso. Ex-alunos vieram ajudar Claire e Eliot. Jornais publicaram artigos sobre a transformação do centro. Os jovens falaram abertamente sobre como, pela primeira vez, ouviu sem julgar. Até a antiga igreja da cidade abriu suas portas para sediar fóruns comunitários. A cidade estava aprendendo lentamente a viva com a verdade, em vez de escondê-lo sob camadas de propriedade. Um dia, enquanto Eliot regava as flores no pequeno jardim do centro, uma garotinha lhe perguntou: Senhor Eliot, por que sua escola se chama Nathaniel House? Ele se ajoelhou, sorriu para ela e simplesmente respondeu: E porque um bom homem foi silenciado. E que hoje, cada palavra que aprendemos aqui é uma forma de revivê-lo. Às vezes, quando o vento sopra nos pinheiros, quando os galhos farfalham suavemente na luz dourada do entardecer, você poderia jurar que ouviu uma voz. Calmo, tranquilizado, orgulhoso. Eu nasci de um escândalo, mas viverei pela justiça. E nessa respiração, toda Ravenhill respira.